Nosso convidado se chama Gislânio Bezerra Vilar de Carvalho, né? Ele foi batizado aos 17 anos, aqui em Campina Grande, né? E desde então ele tem servido com amor, fé e dedicação, abençoando a vida de muitos santos aqui. Né? Ele serviu como missionário na missão Brasil Maceió, 2004 a 2006, né? E ele serviu também como presidente de ramo, bispo, conselheiro de bispo, secretário da estaca e presidente dos rapazes da estaca. Hoje ele trabalha no sistema educacional da igreja desde 2010, certo? Ele iniciou como secretário e hoje é o diretor do instituto aqui em Campina Grande e coordenador do seminário de Campina Grande e Souza. Ele é formado em licenciatura em língua inglesa e telemática. Ele tem pós-graduação em engenharia de software e tem MBA em gestão de projetos. Ele é casado com a irmã Wellen, que inclusive está na nossa live hoje. E eles se casaram em 2029, em 2009, e eles são pais de dois filhos, a Letícia, de 14 anos, e o Pedro, de 10. Então, ele possui um testemunho firme da veracidade do Evangelho restaurado, do plano de salvação e da realidade de Deus, o Pai eterno e de seu Filho Jesus Cristo. Então, por meio das experiências que ele teve, né, experiências sagradas, ele desenvolveu um testemunho sólido dos profetas vivos e de que Jesus é o cabeça da igreja. Né? Então, faltou alguma coisa, Gislaine? Tudo, tudo certo? Ok. Tá bom. Então, nós queremos agora passar o tempo para o nosso convidado, certo? Como é que você quer que aconteça no transcorrer da sua palestra? Você quer que as perguntas sejam feitas só no final e as observações, ou pode ser durante a palestra? Bom, eu acho que esse momento aqui eu queria mais como se fosse uma conversa, tá certo? Então fique à vontade para compartilhar. Na verdade, eu vou fazer isso. Vai ser uma troca aqui, tá certo? Certo. Então, E quem quiser falar ou compartilhar alguma coisa, lembre-se de levantar a mãozinha, certo? E aí os ADMs eles vão ficar de olho nessa parte. Tá ok? Então, Gislânio, pode ficar à vontade. muito bom. Então, muito obrigado, pessoal, pelo convite, né, que me foi feito. Estou colocando aqui para vocês uma foto da minha família. Então, aqui é o Pedro, 10 anos, como o Marcos falou. E aqui é a Letícia, que está fazendo 15 anos, agora no mês de outubro. E aqui é minha esposa, né? Somos casados já aí há 16 anos. E ela é o meu maior presente, né, que o Senhor me deu depois da missão. Logo depois, ver meus filhos. Então, eu sou muito grato a Deus por ter encontrado ela, né, e por ter formado uma família com ela. Vai ser muito bom passar a eternidade junto com ela, certo? Hoje, a Marcos, quando me fez o convite, né, ele disse: Olha, você tem um tema livre. Eu disse: Caramba, o que que eu poderia compartilhar com eles, né? E eu fiquei pensando em compartilhar uma mensagem que vocês pudessem visualizar um pouquinho sobre o plano do Pai Celestial. E talvez o tema poderia ser: Na casa do meu pai há muitas moradas, certo? E eu acredito que vocês iam ficar bem assim, impactados com todo o plano, com tudo que nós temos hoje e com muito mais que a gente vai ter no futuro. Porém, contudo, todavia, eu não sei o que se passa na vida de vocês, certo? E hoje eu queria então, eu fiquei pensando, por que não compartilhar algo que poderia ajudá-los nesse período da vida deles, né? Então, essa escritura, não temas, eu te ajudo, é uma escritura assim que eu adoro muito, certo? Eu tenho ela gravada no meu coração.
e nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, eu espero que essa noite você possa se conectar com o Pai Celestial, certo? Que o Espírito possa fazer essa conexão entre você e Deus. Eu convido vocês a terem um papel, uma caneta, para vocês escreverem aquilo que Deus vai falar para você, certo? E deixe o Espírito fluir, porque certamente ele vai falar com você, certo? Então, como é bom nós estarmos juntos aqui, mesmo por meio da tecnologia, nós conseguimos conectar com o Pai Celestial e sentir o amor dele. Então, tudo que vocês têm tido, né? Eu acho que é domingo a domingo, ou é a cada 15 dias, ou um mês, eu não sei, mas eu vejo que essas reuniões são recorrentes. E eu vejo que tudo isso é o Pai Celestial dizendo para você, o Salvador: Filho, filha, eu estou aqui. Eu te amo e eu estou cuidando de você, certo? Então, busque ver, observe com os olhos espirituais, tá certo? E você verá o Senhor aqui em todas as coisas na sua vida, tá bom? Então, eu tenho tido muitas experiências com a oração, certo? E principalmente nessas últimas semanas, e tem sido muito bom ter essa experiência com o Pai Celestial Salvador Jesus Cristo. E tem uma escritura que eu gostaria de uma pessoa para ler, certo? Queria que abrisse aí. Quem abrir primeiro, lá em Doutrina e Convênios 4:7. Quem abrir primeiro, possa abrir aí o áudio e ler, tá bom? Para todos nós. Vamos lá, busca de escritura, pessoal. Doutrina e convênio qual? 4:7. Pedi, recebereis, batei, ser-vos aberto. Muito bom. Então, olha só, uma escritura pequena, mas que tem muito poder, tá certo? Então, é pedir, é buscar, é bater, tá certo? Então, tenha atenção ao que você ouvirá, certo? Vou repetir novamente isso. Tenha atenção ao que você ouvirá e ao que você sentirá. O Senhor, ele estará falando com vocês aqui, tá certo? Então, uma parte importante do plano do Pai Celestial é a oportunidade que ele nos dá, né, que nós temos de comunicar com Ele, certo? A qualquer momento que nós desejarmos. Jesus Cristo, ele sempre é o exemplo, certo? Ele é o exemplo em todas as coisas. E em João capítulo 11, tem uma experiência de Cristo com Lázaro. E eu vou compartilhar. Então, esse é um trechozinho pequeno, certo? E eu queria que você prestasse bem atenção ao Salvador Jesus Cristo, tá certo? Porque ele sempre estava em conexão com o Pai Celestial, através da oração. Tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste.
Lázaro, sai para fora. Poderoso, né? Então, eu gostaria de destacar aqui a vocês o pedido que como o Salvador Jesus Cristo ele estava em conexão com o Pai Celestial. Tudo o que ele fazia, ele perguntava ao Pai Celestial. E ele antes de dizer, Lázaro, sai para fora, ele disse, Pai, muito obrigado por ter me ouvido falar, com o Senhor. Muito obrigado por ter ouvido minha oração. E ele aqui, então, presta testemunho. Ó. Eu sei que sempre o Senhor me ouve. Sempre o Senhor me ouve. Certo? Então, eu quero testificar para vocês que, de fato, o Senhor, ele ouve nossas orações. E o próprio Salvador Jesus Cristo sempre estava em conexão com o Pai e ele pedia, e o Senhor, então, concedia. Tá certo? Tem uma experiência com o presidente Nelson, quando ele estava no. Ele visitou uma casa de repouso e ele compartilhou uma história. Alguém que gostaria de ler? Eu posso. Ao visitar recentemente uma casa de repouso, conversei com uma mulher sobre sua família. Ela disse-me que tinha 3 filhos, 2 dos quais a visitavam regularmente. E quanto ao terceiro filho? Perguntei. Não sei onde ele está, respondeu ela em meio às lágrimas. Não tenho notícias dele há vários anos. Nem ao menos sei quantos netos tenho. Se essa mãe anseia tanto por ouvir notícias de seus filhos, é fácil perceber por que um Pai Celestial amoroso deseja ouvir seus filhos. Eu vi aqui que muitos têm seus filhos, né? E eu fico pensando assim, como o Pai Celestial ele se sente quando seus filhos não conversam com ele, né? Acho que ele fica muito triste. Se eu perguntasse aqui a vocês, mães e pais, se você ia sentir, como você ia se sentir se seu filho está ali com você, em sua casa, passa para um lado, passa para outro, mas nunca fala com você, não compartilha nada com você. E com certeza você ia dizer, nossa, Gislaine, é uma coisa muito ruim. E eu fico pensando, sabe, que assim o Pai Celestial ele sente, ele fica triste também quando a gente não conversa com ele, quando a gente não expressa aquilo que a gente está sentindo, nossos medos, nossas alegrias, sabe, como foi nosso dia. Então, eu sou muito grato, muito mesmo, ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de conversar com o Pai Celestial, né, através da oração. A gente não precisa de nenhum equipamento, a gente não precisa de internet, a gente não precisa carregar nenhum tipo de bateria, tá certo? A gente não precisa pagar nenhum tipo de taxa. É algo tão fácil e que podemos fazer em qualquer momento do nosso dia a dia, tá certo? Então, é uma bênção de fato que nós temos. Eu queria ouvir pelo menos 2 pessoas, tá certo? Que pudesse compartilhar como você já foi abençoado por meio da oração. Eu posso compartilhar uma experiência que eu tive quando eu fazia universidade. Eu tinha que entregar um trabalho, né, para encerrar o semestre, né, e esse trabalho estava no pendrive e eu não sabia onde estava o pendrive. Eu já tinha rodado a casa inteira,
né, atrás desse pendrive e não tinha achado. E aí eu parei e eu fui pro quarto e eu fiz uma oração e perguntei, Senhor, eu preciso achar esse pendrive porque meu semestre depende disso, eu preciso apresentar esse trabalho hoje, né? E quando eu terminei a oração, então eu vi literalmente minha mão colocando o pendrive dentro do bolso de uma camisa verde. Então, quando eu abri o guarda-roupa, que eu botei a mão dentro do bolso da camisa, o pendrive estava lá, né? Então, Deus, ele responde nossas orações. Eu tenho um testemunho muito, muito grande a respeito disso. Isso foi uma das coisas mais simples que já aconteceram comigo. Se eu for contar tudo aqui, a gente passa até amanhã de manhã. Mas realmente eu testifico que Deus, ele responde nossas orações, né? Essa moça que está aí de óculos, ela foi a resposta a uma oração também, né? Eu sou muito grato a Deus por ele ter me mostrado ela. Obrigado, Marcos, por compartilhar. Né? Nós vamos ouvir então Surema e Jaciara. Jaciara primeiro, logo depois Surema, e a gente continua, tá bom? Jaciara? Quero também incentivar, vocês podem É, também, ó, só um momento. Todos que desejarem, coloca no chat, tá certo? Vamos inundar aí no chat experiências, porque todos vão lendo e vão sendo edificados e criando uma conexão com o Pai, tá bom? Jussiara? Marcos testemunhou aí o poder da oração dele. E eu posso testemunhar o poder da oração sem a gente saber o que está pedindo e Deus saber o que a gente merece. Agora, recentemente, minha irmã veio, mora nos Estados Unidos, e veio para aqui, para o Brasil. Então, minha mãe passou 24 horas em oração, praticamente. Porque que ela tenha uma boa viagem, que ela tenha, que dê tudo certo, ela pediu, minha mãe pediu até o companheiro, assim, alguém que chegasse próximo do lado dela, fosse pessoas boas. Então, assim, coisa de mãe, né? Pensou em todos os momentos. E quando ela chegou aqui no Brasil, deu tudo certo, chegou em casa, tudinho, e vieram minhas duas irmãs. Uma tinha feito recentemente cirurgia na mama de câncer e estava ainda mobilizada, estava com uns tipos de curativos e foi paradas em todas as portas que passava, seria registrado que ela estava com corpo estranho. E aí ela ia contar a história, que estava cirurgiada, e mostrava laudos e tudo, aí passava. E quando elas chegaram aqui, com 2 dias depois, eu fui ajeitar a mala dela. E quando eu virei a mala, que eu terminei de ajeitar, que botei, estava em cima da minha cama, que botei no chão uma cápsula de bala em uma mala. Aí eu disse, oxe, não entrou ninguém aqui, eu estou sozinha, como apareceu essa cápsula de bala? Só que a minha irmã, que mora em Utah, o marido dela, o esporte é revólver, é tiro. Então tem armas de todo tipo, de todo jeito. Aí eu fui perguntar a Jussi, essa arma, ela disse, minha mulher deve ter sido de Richard, que deixou, que esqueceu, que isso, enfim, ficou. E a gente paramos, nós três, eu, minha mãe e ela. Eu disse, minha nossa, como Deus é maravilhoso. Quer dizer, minha mãe estava pedindo para ela ter uma companhia boa no avião, estava pedindo para chegar em paz, mas jamais ela iria pedir minha filha dela passar com 2 pistolas no sensor. Então, assim, ela nunca pensou em pedir isso. Eu disse, mãe, tu pediu isso? Ela disse, não. Então, assim, Deus sabe
até o que a gente merece. E ela depois ficou, a gente ficou um olhando para a outra e disse: Minha nossa, o que foi que aconteceu? Milagre de Deus. Porque aí até a outra disse: Agora, engraçado, eu com esse problema fui parada em todas, fui barrada em todas, e você com duas pistolas, com duas munições e não foi parada. Então, assim, a gente fica sem saber nem explicar. Aí, quando ela foi embora, uma foi embora, a outra ainda está aqui. Aí ela disse: Mulher, eu acho que eu vou comprar outra mala, porque eu estou com medo de voltar, porque Deus me deu um livramento uma vez, agora duas vezes, eu não sei se ele vai me dar. Aí a gente foi ver a Saber mala, que virou ela para um lado, virou para o outro, mas aí deu tudo certo, ela chegou em paz. Então, assim, realmente, o poder da oração é muito, muito forte. Então, Deus revê até o que a gente não pensa em pedir. Ele sabe o que a gente merece, porque ela poderia ter, ela tinha feito 10 anos que tinha vindo para o Brasil, então ela poderia ter sido barrada na imigração, ela poderia ter sido barrada em todos os, e daqui que ela viesse explicar, daqui que, enfim, mas assim, Deus nada deixou que acontecer, ela chegou em paz. Eu testemunho que o poder da oração é fortíssimo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Ah, irmão Gislano, eu ia falar sobre uma experiência, mas eu vou sobre duas, mas eu vou falar só sobre uma rapidinho, né? Eu, um exemplo bem nítido foi quando meu pai ficou com câncer e recebeu uma bênção para ser batizado, né? Eu vi em tempo real, é, em menos de 2 horas, depois de uma bênção que foi feita, né? Que foi dada para ele em menos de 2 horas, a febre passar e ele ter forças suficiente para descer a pia batismal e ser batizado. E logo em seguida, que ele saiu das águas, a febre dele passou e ele voltou para o estado que ele estava antes, um estado terminal. Isso aconteceu, a oração foi feita, a oração e bênção que foi dada pelo presidente Elvésio Martins, na época, em 89, foi suficiente pelo intervalo de 2 horas ou 3 horas até cumprir o que o Senhor queria que acontecesse, né? E logo depois disso, eu orei, e claro que toda a família estava orando para que meu pai pudesse sobreviver. A minha oração, ela não, ela foi respondida, mas não foi respondida do jeito que eu queria, porque meu pai faleceu 3 semanas depois que ele foi batizado, né? Mas a morte dele, que foi um não para mim, foi a resposta para centenas de pessoas depois de muitos anos que vieram a conhecer o Evangelho e só o Senhor sabia, por conta que no velório dele, as informações dele foram, os missionários recolheram as informações e a igreja foi aberta em um local por conta daquela coisa. Então, o que eu poderia dizer que para mim a oração, o que eu achei que não tivesse sido respondida, ela foi, mas ela foi para o propósito do Senhor. E muitos anos depois, esse não que eu recebi foi uma bênção para muitas outras pessoas. obrigado você compartilhar, certo? Isso. Muitas vezes a gente quer igual a as coisas do Instagram, né? Só passar o dedo assim e ser como a gente quer no tempo que a gente quer. Mas a gente não compreende todas as coisas. E eu queria testificar para vocês que o melhor é o tempo de Deus e como Ele faz todas as coisas. Já passei por muitas coisas, acredito que muitos aqui também. E você pedir algo, ficar ali insistindo, pedindo, pedindo, e o Senhor não dá. Mas chega lá na frente, você pega, olha para o céu e diz: Senhor, muito obrigado por não ter me dado. Porque agora eu entendo que é muito melhor. Certo? Então, eu quero testificar para vocês que o melhor que nós podemos ter é confiar em Deus e que Ele vai fazer o melhor por nós. Certo? Confia em Deus todo o teu coração, não estribe no teu próprio entendimento e reconhece Ele em todas as coisas, porque Ele vai endireitar tuas veredas, tá bom? Seguindo aqui, o Senhor, ele, quando Ele visita,
Bispo, Silvânia quer falar. Opa, Silvana? Obrigada. Boa noite. Então, eu fazendo lembrando das, das vezes que o Senhor me respondeu em oração, a minha oração que eu fiz. Eu caí, de, não sei cair, não sei se eu caí. Eu caí, bati o rosto no chão. É de bicicleta. Eu estava com a minha filha. Uma coisa antes já tinha acontecido. Uma vez ela tinha pedido para mim, mãe, leva eu na bicicleta, né, no canto da bicicleta, em vez de eu ir de bicicleta. Aí eu peguei e falei assim, filha, não, vai com a sua bicicleta, né, e eu vou com a minha, o seu pai vai com a dele, e tá. E aí nisso, eu moro em Praia Grande e fomos para Mongaguá. Aí ela desmaiou, né, no meio do caminho. No meio do caminho, não, na volta, que a gente estava voltando para casa. E nisso eu lembrei que ela tinha pedido para mim, né? Para mim levar ela na bicicleta. E aí nesse dia 25 de março de 2017, que aconteceu esse acidente comigo, ela falou comigo de novo, no mesmo local, né? Na calçada, na saída de casa. Ela pegou e falou assim, mãe, em vez de a senhora levar o Enzo, o neto, né? Leva eu e deixa o pai levar o Enzo, né? Então, na bicicleta também. E dessa vez eu ouvi ela, né? Falei, não, vou a Bianca o nome dela. Falei assim, deixa, da outra vez, não, né? Falei para ela ir de bicicleta e aconteceu o que aconteceu. E dessa vez eu vou ouvir ela, né? Pegar e levar ela e eu vou, o pai dela, levar o meu neto. E foi dito e feito, assim, quando nós estávamos indo, foi até de frente à maternidade de Mongaguá, eu desviei, né? Um paralelepípedo, sei lá como é que chama. E desviei de um. No outro, eu bati. E a única coisa, e ela estava no cano, né? Da bicicleta. E a única coisa que eu pedi para o Senhor foi: Senhor, ajude que nada de mal aconteça para minha filha. Né? Ela tinha 8, 9 anos de idade. E realmente, né? Nós estávamos indo para era um domingo, estávamos indo para uma noite de casais, né? E eu sei que eu levantei do chão, tava com o rosto todo cheio de sangue, a saia toda cheia de sangue, e um monte de gente no ponto, né, me olhando e tal, e todo mundo falando, corre, vai pra lá. E eu quebrei meu rádio do braço, né, do esquerdo. E foi atendida, minha filha também foi atendida, e nisso ela não sofreu um arranhão, né, e eu fiquei assim, muito preocupada. Eu pensei, mas ela pequenininha. Ela era uma criança. E aí eu fiquei pensando, nossa, se eu não tivesse ouvido minha filha, né, a Bianca, de ter levado meu neto na época tinha 2 anos de idade. Então, o que poderia ter acontecido com ele, né? E, e assim, toda vez que ela fala para mim fazer alguma coisa, né, eu escuto ela, porque a gente tem que fazer isso. Eu sou muito grata por essa experiência, entre muitas outras. Obrigado, Silvana, por compartilhar aqui conosco, né? A experiência sempre nos fortalece. Ah, Cristo, ele sempre ensinou em todos os lugares que ele passou. Né? Aqui nas Américas não foi diferente, tá certo? Ele disse lá em 3 Nefe 14, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e ser-vos aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, será aberto. Então, é muito importante, sabe, você saber, eu e você saber, que o Senhor dá àquele que pede. E ele dá àquele que busca, certo? Então, eu quero analisar com vocês algumas diretrizes, certo? Que o profeta ele nos deu. Eu vou pedir para Marcos ler. Pode ser, Marcos? Pode.
Orem em nome de Jesus Cristo sobre suas preocupações, seus medos, suas fraquezas. Sim, os anseios de seu coração. E então escutem, escrevam os pensamentos que vierem à sua mente. Registrem seus sentimentos e prossigam de acordo com as ações que forem inspiradas a realizar. Ao repetirem esse processo dia após dia, mês após mês, ano após ano, crescerá em vocês um princípio de revelação. Muito bom. Então agora nós vamos só analisar, tá certo? Vamos identificar. Existem processos. Então, qual foi o processo que o profeta aqui ensinou que a gente deve fazer para ser guiado pelo Senhor? Primeiro, orar. Ok. Então, eu preciso orar. E nessa oração, o que é que eu levo nessa oração? As nossas Ah, preocupações. Preocupação. Muito bom. Eu vou levar minhas preocupações, meus medos, minhas fraquezas, tá certo? Então, isso aí eu vou levar para ele. Ele fala também que eu devo levar para ele os anseios do meu coração. Então, olha só como ele quer ouvir isso, tá certo? Depois que eu levo, como o Marcos falou, ó, tô orando e eu tô levando esses anseios para ele, certo? O que é que eu devo fazer depois? o profeta, ele tem um caderninho e um lápis do lado da cama. E toda vez Muito bom. a Wendy fala isso, né? Que ele acorda no meio da noite, ela só olha ele ali escrevendo o que ele pensa, o que ele sonha à noite. Muito bom. Então, olha só, ele diz antes, quando ele, ó, você falou, aí ele pede para você fazer o quê? Escutar. Escutar. Muito bom, Michele. E eu vou escutar. Então, veja o processo, tá certo? Eu, na minha oração, eu vou levar meus anseios, minhas preocupações, meus medos, tá certo? Aquilo que eu estou precisando. Depois disso, eu preciso ter um tempo na minha oração para ouvir. Muitas pessoas, elas só fazem falar, termina com um amém e acabou. Ela não para ouvir o Senhor, certo? E ele está dizendo assim, ó, ouça. A irmã Surema, ela compartilhou também algo que a esposa do profeta, ela compartilhou numa fala dela, né? De que o profeta, ele sempre está ali com o caderninho perto da cama dele, que quando ele ouve o Senhor, ele faz o quê? Ele escreve. E é isso que o profeta disse, ó, escrevam os pensamentos que vierem à sua mente. Resiste também seus sentimentos. E daí ele diz: depois que você faz isso, que você ouviu o Senhor, que você escreveu, aí ele diz: siga essas inspirações. Então, siga, faça aquilo que foi dito para você através dos seus pensamentos e sentimentos, tá certo? Então, muitas vezes o Senhor ele fala conosco, mas a gente fica com medo. Às vezes porque a gente não entende, a gente não consegue ver lá o futuro, certo? A gente não consegue ver lá na frente. Só que isso aí é fé. Fé é você ter a certeza de algo, mas você não vê, tá certo? Mas você sente que é verdadeiro. Então, se você sentiu que o Senhor falou com você, faça. Mesmo não vendo lá na frente, mas faça, porque é o Senhor falando com você. Não é você, é o Senhor falando com você, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo, tá bom? Então, como vamos conseguir aumentar nossa capacidade de receber revelação? Segundo o profeta, como é que eu vou aumentar minha capacidade de receber revelação? Repetindo isso diariamente. Perfeito. Então eu preciso praticar, pessoal. Talvez no início suas orações sejam um pouco mais difíceis de fazer esse processo que o profeta está falando aqui. Mas a prática, tá certo? Vai te levar à perfeição. Posso dizer assim, né? Aquela frase bem famosa, tá certo? Esse é um exercício diário.
que você precisa fazer. Eu e você, que o profeta está aqui ensinando. Olha só, o profeta também, ele falou sobre a importância dessa instrução, principalmente hoje em dia, tá certo? Marcos, você é meu leitor. Lê para mim, por favor. Nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Muito bom. O profeta falou isso logo depois, acho que um ano depois, um ano e meio ou dois, estourando, veio a pandemia. Muitas pessoas se afastaram da igreja. Nós tivemos as reuniões em casa. Muitas pessoas precisam ser orientadas. E o profeta diz: nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente, sem receber, sem fazer esse processo de falar e ouvir e seguir a orientação do Senhor, certo? Então, eu queria testificar isso para vocês, da necessidade, tá certo? Do que está por vir. Eu quero testificar para vocês que tudo está sendo preparado para o retorno do Salvador Jesus Cristo. Os dias que estão por vir não serão fáceis, certo? E se você não aprender a fazer esse processo de conversar com o Senhor, de ouvir Ele, de escrever o que Ele está te dizendo, e você seguir, você não vai conseguir ir muito longe, porque você vai ser enganado por Satanás. Você vai se deixar se levar por ele. Então, aumente essa capacidade, tá certo? Pratique, tá certo? Todo esse processo é um exercício de fato. Marcos, por favor, Marcos, por que a revelação é tão importante, né, e fundamental para a nossa sobrevivência espiritual? Aí olha só o que o profeta falou. Ó. Vai lá, Marcos. Porque o mundo pode ser desorientador e barulhento, cheio de falsidades e distrações. A comunicação com nosso Pai Celestial permite que filtremos o que é verdade, o que é verdadeiro e o que é falso. O que é relevante para o plano que o Senhor tem para nós e o que não é. O mundo também pode ser cruel e decepcionante, mas, ao abrirmos o coração em oração, sentiremos o consolo que vem do Pai Celestial e a certeza de que Ele nos ama e nos valoriza. Veja que essa comunicação com o Senhor, ela é necessária, porque Satanás está querendo destruir os filhos do Pai Celestial, tá certo? Se você for ler o livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 11, você vai ver que nós conseguimos vencer Satanás na pré-existência porque nós fortalecemos nosso testemunho, nós buscamos conhecer mais o Salvador Jesus Cristo, e foi o nosso testemunho, o sangue do Salvador Jesus Cristo, que fez com que a gente vencesse Satanás. Certo? Hoje ele busca minar o seu testemunho. Então, quanto mais você se aproximar do Pai Celestial, mais você aumentar a sua conexão com Ele, mais seu testemunho sobre Ele vai aumentar. Mais difícil vai para Satanás conseguir lhe pegar, tá certo? Lhe enganar. Então, nesses últimos dias, existe uma profecia lá em Mateus 24 que o Senhor diz que até os eleitos serão enganados. Muitos dos eleitos serão enganados. Então você precisa estar em sintonia com o Salvador Jesus Cristo. Você precisa aumentar a sua capacidade de ouvir a voz dele e seguir. Ou você não vai conseguir muito longe, não. Tá certo? Então, essa é uma mensagem do profeta, é uma mensagem do Senhor para mim e para você. Tá certo? Nesses últimos dias. Então, eu queria ver aqui algumas perguntas com vocês, tá certo? Vamos aqui, ó. Como eu posso tornar, Gislaine, minhas orações significativas? Então, eu vou ouvir uma pessoa. Eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês, tá certo? Então, eu queria ouvir apenas uma pessoa, bem rápido, bem breve, dizendo: ó, Gislaine, eu acho que a gente pode tornar nossas orações mais significativas fazendo isso. Quem gostaria de compartilhar uma ideia? Algo que talvez você faz, só. Eu gostaria de compartilhar algo. Ótimo, Emerson. Boa noite. Quando eu estava na missão,
meu presidente Grau, Paulo Renato Grau, ele deu uma dica muito interessante, eu nunca esqueci. Ele disse: todos vocês passaram aqui no templo, então vocês têm uma noção muito, muito exata de como o Pai Celestial é. Então, todas as vezes que vocês forem orar, imaginem que vocês estão na presença daquele ser que vocês viram no templo. Eu nunca esqueci isso, sabe? E realmente, quando eu estou com calma, com tempo, que eu me ajoelho e mentalizo essa figura, as orações se tornam muito significativas. Perfeito, Emerson. Então, visualizar, eu faço muito isso, né? Eu visualizo como se ele estivesse ali na minha frente e eu vou conversando com ele, né? E isso é muito bom. As escrituras, elas nos dão muitas dicas, tá certo? E uma dessas dicas está eu vi em segundo Nef 32:9, porque ele diz assim, que nós devemos orar sempre, tá certo? Olha só a dica. Ele diz que nada nós devemos fazer sem antes orar. Aí ele diz, para que ele possa consagrar aquela sua ação, tá certo? Então, e que essa ação seja para o seu bem. Então, outra dica aqui é ore sempre, né? Então, tenha o costume de orar. Muitas vezes a gente esquece, tá certo? De orar sempre. Então, você não precisa estar de joelhos, você não precisa estar em casa, você não precisa estar de olhos fechados para orar. Onde você estiver, tá certo? Seu coração e sua mente, você pode então se voltar para o Senhor e conversar com Ele. Então, você pode abrir seu coração, você pode ter uma oração no seu coração enquanto você estiver na rua, onde você estiver no seu trabalho. Não importa, você não precisa estar com o olho fechado, você não precisa estar de joelho, você não precisa estar em casa, você não precisa estar no templo, você não precisa estar na igreja. Onde você estiver, você pode estar com essa conexão com o Senhor. Então, quando você faz esse processo, sabe? Quando o Senhor falar com você, eita, aqui é o Senhor, vou fazer isso. E isso pode livrar de muita coisa, ele proteger de muita coisa, tá certo? Tem umas dicas também que o presidente Hinckley, ele compartilhou, tá bom? Então, a Alice levantou aqui a mão. Alice? Pode falar, irmã. Oi, posso falar? Estamos te Pode. ouvindo. É, eu não lembro o nome da autoridade, mas teve alguém que falou assim: eu só faço uma oração por dia. Eu começo ela de manhã e eu termino ela à noite. Eu acho que faz muito sentido isso para mim. Exatamente. Então, ele mantém uma oração no coração e na mente. Então, onde ele está, tipo, quando eu estava lá na missão, há 20 e poucos anos atrás, eu andava na rua com uma oração. E eu sempre estava ali na minha mente, no meu coração, Senhor, quem é? Eu não bati em todas as casas. Eu não falava com todo mundo na rua. Mas eu ficava assim, Senhor, quem é? Quem é que eu tenho que falar? Quem o Senhor preparou? Qual é a casa, nessa rua aqui, qual é a casa que eu tenho que bater? E eu quero testificar para vocês que ele sempre falou. Então, onde você estiver, seja no seu trabalho, seja em qualquer coisa, em qualquer lugar, tenha uma oração no seu coração. Esteja em conexão com o Senhor, tá certo? Nós vamos ter aqui outras dicas. Silvana, eu vou continuar aqui um pouquinho, tá certo? Porque senão a gente vai perder muita coisa, tá bom? Marcos ele disse assim: não, você pode passar até 2 horas. Eu disse, rapaz, 2 horas é muito cansativo para todo mundo. Mas o máximo aqui que eu puder dar para vocês, eu vou fazer, tá bom? Olha só essas dicas aqui que o presidente deu para nós. Silvana, pode ler para nós? Nossa, obrigada. O problema com a maioria de nossas orações é que oferecemos, é que, é que as. Eita. O problema com a maioria de nossas orações é que as oferecemos como se estivéssemos pegando no telefone para fazer uma encomenda. Fazemos o nosso pedido e desligamos. Precisamos meditar, contemplar, pensar no que estamos pedindo e então falar ao Senhor como um homem fala com o outro. Perfeito, Silvana. Então, pessoal, olha só, ele está dando outras dicas aqui para nós. O presidente Hinckley é o presidente Nelson. A gente viu aqui um processo,
as dicas que ele deu. Ele falou sobre o momento da oração, o que é que a gente tem que fazer. O presidente Hinckley aqui agora, ele está falando de outro processo. Quem consegue identificar? Poder da mente, né? Meditar, contemplar, pensar, falar. Em que momento? Em que momento? Malice? Assim que terminamos de orar, parar para ouvir a resposta do Senhor. Ok. Alguém mais tem também uma opinião sobre o que ele está dizendo aqui? É tipo No momento assim, da oração. Hum, Muito bom. Quem falou sobre o momento da oração foi o presidente Nelson. O presidente Henrique está dizendo aqui outra coisa. É um outro processo. Ele está dizendo assim, ó. Precisamos, então, meditar, contemplar e pensar no que estamos pedindo. Então, olha só. Você vai fazer uma oração. Antes de você fazer a oração, faça esse processo antes. Rapaz, o que é que eu quero pedir a ele? Quais são minhas preocupações? Quais são meus medos? Pensa sobre isso, medita sobre isso, tá certo? Se possível, escreve isso num papel, no momento ali que você está bem, coloca tudo num papel. Se prepara para uma oração mais significativa com o Senhor, talvez à noite, quando você estiver lá, depois de um dia ali muito conturbado, ou então você está diante de uma decisão que você precisa tomar, sabe? Antes de levar tudo isso aí para o Senhor, pensa no que você vai falar. O que é que você quer falar para o Senhor? Quais são os seus medos? Quais são suas preocupações? Tá certo? Aí ele diz: medita sobre isso antes. Pensa sobre isso antes. Tá certo? E então, vai falar com o Senhor como um homem fala com outro. Como você fala com seu filho, como você fala com seu pai, como você fala com seu bispo. De uma forma respeitosa. Certo? Então, o presidente Hinckley, ele compartilha aqui que a maioria de nossas orações é como se a gente estivesse pegando o telefone, a gente faz encomenda, desliga e acabou. Pensa antes, tá certo? Quando você estiver falando para o Senhor, aí agora vem a dica do profeta atual. Escuta o que ele está te dizendo, o que ele está te orientando e escreve. Depois que você escrever, medita sobre aquilo que você recebeu do Senhor e faz. Presente, o Elder Richard Scott, em vários discursos dele, ele falava sobre esse processo que ele fazia, que é isso aqui que a gente está conversando aqui agora. E ele disse que quando ele recebia algo do Senhor, ele fazia esse processo aqui também. Ó. Ele meditava depois, ele contemplava, ele pensava. E ele estudava também sobre. Aí depois ele voltava para o Senhor e ele dizia: Senhor, é isso mesmo que eu entendi? Aí o Senhor dizia: É. Aí ele dizia assim: Tem mais? O Senhor quer dar mais para mim? E ele disse que geralmente tinha mais. Então, às vezes, na maioria das vezes, a gente nem pergunta. A gente está satisfeito com aquilo que ele deu. Mas talvez seja só a pontinha do iceberg. E ele queira lhe dar muito mais. Mas você não pergunta. Você não. Faça essa interação que você vai ver que você vai crescer muito. Surema, depois Marcos e eu vou seguir, tá certo? E vamos escutar a Silvana também, tá bom? Silvana não ficar com raiva de mim. Vamos escutar a Primeiro Silvana. ela. Vamos, isso. piada. Quando da minha primeira fala eu fiz isso, eu sempre faço isso, eu sempre faço uma oração, né, pensamento para saber o que eu vou falar. E eu falei, nossa, Senhor, qual a experiência que eu vou compartilhar aqui sobre oração? E falando sobre oração, né, eu sou muito grata pelo Bonde da Madrugada, que eu aprendo muito com todos os irmãos que vêm aqui. E hoje eu acordei com uma escritura, né? E assim, o Senhor, ele, eu ainda não pesquisei totalmente sobre essa escritura, né? Assim,
Mas hoje eu acordei com alma 77 e fala assim, pois eis que eu vos digo que muitas coisas estão para vir, e eis que há uma coisa mais importante que todas as outras, pois eis que não está longe o tempo em que o Redentor viverá, e estará no meio do seu povo. Ainda não perguntei para o senhor o que ele quis dizer com essa escritura, né? Mas hoje mesmo eu comentei sobre algumas experiências que eu tive chorão. Uma vez eu sonhei com a mãe dele e eu estava muito preocupada com ele e ela no sonho, né? Ela eu não cheguei a conhecer, ela já é falecida e é a avó da minha filha, ela escreveu no meu pé de pinche, né? Uma escritura, primeiro João, tal, e eu acabei, tava dormindo, acordei muito assustada, eu falei, nossa, né? O que é essa escritura? Eu abri lá a Bíblia, fui pegar, escrevi meu diário também, e aí eu vi que lá aquela escritura estava falando que, tipo, Isabel, fica em paz, está tudo bem com ele, né? E eu tenho muito disso, né? No templo também, quando eu estou lá na sala celestial, até mesmo lá antes de entrar para as ordenanças, eu pego as escrituras e leio, e tem algumas respostas, né? Eu pergunto alguma coisa para o Senhor, e nas escrituras eu tenho algumas respostas que ele me dá. E eu sou muito grata por isso. E alguns sonhos também, né? Que vem. Esse daqui ainda não foi hoje, né? Só que eu fiquei preocupada. Eu quero saber o que o senhor está me falando com essa escritura, Alma 77. Eu já acordei, o livro de móvel estava cabeceira, já abri, fui ver o que era. É uma coisa eu sei que Jesus que fala ali que Jesus Cristo está vindo, né? Mas ele fala também que muitas coisas vão acontecer. É isso. Obrigado, Silvana. Irmão, uma coisa é ser específico em suas perguntas. Esses dias eu tenho andado tão assim, com tanta coisa em minha mente, e tem uma amiga minha que diz assim, Sorema, seja específica na sua oração. Vamos lembrar lá do irmão de Jared, quando o irmão de Jared foi lá e pediu para o Senhor, ele foi bem específico, Senhor, faça isso, isso, isso. Né? Uma vez a gente teve uma palestra aqui sobre especificar, colocar, fazer uma lista das tuas possibilidades e escrever os prós e os contras de cada situação. Né? E às vezes é uma coisa que eu gostaria que o senhor depois falasse um pouquinho sobre isso. É, as- Porque às vezes eu nem sei, porque eu não sei o que é bom para mim em algumas situações e eu não sei nem como começar e eu vou assim para várias coisas. Senhor, mas tem isso, mas Senhor também tem isso, mas Senhor também tem isso. Aí eu uso a desculpa e digo assim: o Senhor, ele me conhece mais do que eu conheço a mim mesmo. Né? O Senhor, ele sabe o que eu preciso, mesmo que eu não consiga explicar. Mas eu também entendo que o Senhor quer que eu faça a minha decisão, que eu seja autossuficiente. Eu estava lendo um discurso esses dias, onde falava mais ou menos assim: e nem todas as decisões que você vai tomar na sua vida, você vai precisar que o Espírito te diga ou que o Senhor te diga o que fazer, porque o Senhor, ele quer confiar em você. É aí que entra o teu livre-arbítrio. Nem todas as coisas que a gente vai fazer depois de uma oração, elas vão ser necessariamente guiados. Eu só gostaria de falar necessariamente e botar entre aspas, guiados pelo Senhor ou pelo Espírito. O Senhor, ele está confiando na nossa própria decisão e é assim que a gente cresce. Mas eu gostaria que o Senhor depois, irmão, falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes eu tenho tantas coisas, Senhor, mas isso aqui pode, isso aqui, para uma única pergunta. E às vezes eu uso esses exemplos, mas mesmo que eu não saiba explicar, o Senhor, ele sabe o que eu preciso, mesmo sem eu saber pedir. Mas eu sei que o Senhor quer que eu seja específica nas coisas em minhas orações. Não sei se o Senhor entendeu ou se eu baguncei. Mais ou menos, eu entendi. Se eu não entendi, a senhora vai me ajudar, tá certo? Mas a gente começou aqui, esse nosso momento aqui, compartilhando, lendo aquela escritura, Doutrina e Convênios 4:7, certo? Onde o Senhor ele diz: Pedi e recebereis, batei e ser-vos aberto. Então,
O Senhor, ele sabe. O Senhor, ele conhece você, assim como todos aqui. Ele sabe das necessidades, mas ele quer que você e eu peça. Sabe por quê? Para que a gente possa reconhecer a mão dele em todas as coisas. Entendeu? Se ele fosse dar tudo assim para a gente, meu filho precisa disso. A gente não ia dar valor. A gente não ia dar valor, não. A gente não ia reconhecer, não. A gente ia achar que era nós. Não, sou eu. Ele quer que a gente peça, tá certo? Para que em todo momento, em algum momento, ele vai até dizer assim: lembra que o que você me pediu, eu te ajudei? Foi eu, tá certo? É tanto tem aquela escritura, eu lembrei aqui daquela escritura lá que tem lá em Isaías, que ele diz assim: ó, quantas vezes eu não tentei ajuntar você, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo dos braços, mas você não quis, né? Talvez ele ligue assim: quantas vezes você não me pediu ajuda e eu não lhe ajudei? Sabe, naquele momento lá, você sabe que foi eu. Então, sempre, todo momento, eu estive do seu lado para lhe ajudar. Uma coisa também, mano, Suleiman, que poderia ajudar muito, é pensar nesse processo que a gente está conversando aqui, que o presidente Henrique falou. É a senhora escrever, porque seus pensamentos, eles vão vir um turbilhão, tem um monte de coisa. É como se fosse uma grande árvore genealógica, né? Tem aqui, ó, tem um caule e tal, mas tem vários ramos. E, Senhor, como é que eu vou fazer? É só você organizar seu pensamento. Então, escreve. Escreve, vai por parte. E trata com o Senhor sobre esse assunto. E vai conversando com ele como você está conversando com seus amigos. Sabe? Ele é seu pai. Teve uma pessoa aqui que escreveu no chat falando sobre o amor que o Senhor ele tem para os seus filhos e como ele gosta de conversar com seus filhos. Como você gosta de conversar com seus filhos? O Pai Celestial também espera que a gente converse com ele normal, mas sempre de uma forma respeitosa, tá certo? Então, eu acho que se a senhora fizesse esse exercício de escrever, meditar antes, sabe, escrever, não tem nenhum problema a gente se ajoelhar, tá certo? E a gente ler o que a gente escreveu e sair conversando com o Senhor. E ó, tem um momento para ouvir, não só falar. Tem um momento para ouvir. Espera um pouco. Você vai ouvir a voz dele. É uma voz mansa, uma voz delicada. Certo? A gente vai ler um versículo aqui sobre isso logo depois de Marcos, tá bom? Marcos? Teu áudio, Marcos. Amor, liga o áudio. Tá, desculpa. Sobre essa questão de meditar, de ponderar antes de orar, né? Isso é uma coisa muito importante. E uma frase que o cinema falou, né, e tem tudo a ver com isso, que é que você precisa ser específico no que você vai pedir ao Senhor. Né? Aí isso me fez lembrar uma experiência que eu tive quando era jovem aqui na Estaca. Há muitos anos atrás, nós passamos por um período que estava tendo, como é que se diz? Racionamento de água. Né? E a gente sabe que para chegar água em Buqueirão, que é o açude que abastece nossa cidade, tem que chover lá na área de Piancó, né? Para aqueles lados ali de Piancó. E aí o presidente da Estaca, ele convidou todas as pessoas para fazer um jejum. Né? Ó, vamos fazer um jejum para que chova e encha Buqueirão. E acho que as pessoas elas não meditaram e não ponderaram a respeito desse jejum. E elas, eu acredito que muitas jejuaram para que chovesse aqui em Campina. Né? E no dia do jejum ia ter a conferência da Estaca. Então, quando o presidente ele subiu no púlpito, ele fez uma brincadeira, mas que teve um fundo de verdade. Ele disse assim: eu acho que vocês jejuaram errado. Era para jejuar
para cair chuva lá em Piancó. E vocês jejuaram para cair chuva aqui em Campina, né? Então todo mundo riu, mas na hora é, a gente percebeu que realmente a gente não foi específico com o Senhor, né? Quando a gente pediu, a gente não pediu especificamente o que a gente queria. A gente pediu para chover. Beleza, mas chover aonde? Tinha que chover em um lugar específico. E a gente, algumas pessoas jejuaram para chover lá, mas a maioria jejuou só para chover. Então a gente tem que, em nossas orações, sermos específicos, né? Então, senão, acaba que o Senhor ele nos dá uma coisa que a gente não queria algumas vezes. Às vezes, quando a gente vai fazer um pedido de nossos pais, né, a gente fica ali arrodeando, né? Quando é pequeno, fica arrodeando. Em vez de ser logo direto, seja específico, seja direto. Às vezes minha filha mesmo vem querer algo, ela fica ali arrodeando. Eu digo, minha filha, o que é que você quer? Diga logo, me ajuda. Entendeu? É uma coisa, a gente tem que ser específico, tá bom? Com o Senhor. Tem que falar normal com Ele. Ele é nosso Pai, tá certo? Ele é nosso Pai. Ana, Eu trabalhava numa multinacional e eu trabalhava sábado, domingo, feriado, Semana Santa, ó, e eu não conhecia a igreja. Quando eu conheci a igreja, que os elders me ensinaram sobre a oração, eu achei que era uma coisa muito simples. Eu disse, só isso? Mas não teria que ser uma coisa mais, como se eu tivesse que fazer um esforço maior para que o Senhor pudesse ouvir minhas orações. E uma das orações que eu fiz, depois que eu conheci a igreja, né? Que eu fui batizada, eu disse assim, Senhor, eu gostaria de ir eu gostaria de ir para a igreja todo domingo. E o que aconteceu? Eu mudei de horário. Eu trabalhava, no intermediário, porque eu tinha abertura, intermediário e fechamento. Aí o meu horário mudou para o fechamento. Aí depois eu percebi que não era bem assim, não era bem isso que eu queria, que eu tinha feito uma oração. Aí eu pedi, Senhor, depois eu pedi assim, Senhor, eu queria. E porque eu ia para a igreja, recebia o sacramento e corria para o trabalho. Aí eu depois, Senhor, eu quero um emprego de segunda a sábado, porque no domingo eu gostaria de estar na tua casa. Aí e participar das atividades, não trabalhar no domingo para poder ter aquele domingo do Senhor, do dia do Senhor. E eu fui abençoada, né? Eu fui abençoada, fui demitida da empresa e não fiquei triste, porque eu sentia que era a resposta à minha oração. Aí o Senhor me abençoou com um emprego de segunda a sexta. Eu pedi de trabalhar de segunda a sábado, mas ele me abençoou com um emprego de segunda a sexta e até um horário mais flexível que eu pude voltar a estudar. Então, uma coisa que eu aprendi é que, sobre ser específico, é que às vezes a gente pede assim ao Senhor, por exemplo, Senhor, que o Senhor possa me abençoar o alimento, para que o Senhor possa abençoar minha família. Ele pode todas as coisas. Então, eu sempre peço a Ele realmente, Pai, eu rogo ao Senhor para que o Senhor abençoe o alimento. E não para que Ele possa abençoar, já que eu sei que Ele pode. Que Ele abençoe, me abençoe com saúde, quando meu marido, meus filhos saem para trabalhar, eu oro, peço ao Senhor para que o Senhor o proteja, né? E sempre pedindo, né, para que a vontade dele seja feita. Aí eu percebo que eu orando dessa forma, eu percebo que eu estou orando de maneira mais correta. Em vez de eu pedir para que ele possa fazer, já que ele pode todas as coisas. É isso. isso mesmo, Ana. Obrigado, viu? Compartilhar. Olha, você compartilhou algo, o Espírito me compeliu a compartilhar algo aqui. Talvez não sei quem precisa ouvir isso, mas eu vou compartilhar, tá certo? São duas escrituras que me veio aqui à mente. Uma está lá em Doutrina e Convênio 62, 6 e o 9. E depois 82, 10. Tá certo? Doutrina e Convênio. 62, 6, ele diz assim: Eu, Senhor, prometo aos fiéis e não posso mentir. No 9 ele diz: Eis que eu estou sempre com os fiéis. Doutrina e Convênio 82, 10, então ele diz: Eu estou obrigado quando fazes o que eu digo, mas quando não fazes, não tens promessa alguma. Então, irmãos, a Ana ela compartilhou que ela disse: Senhor, eu preciso trabalhar só até o sábado, porque eu quero ir para a igreja, quero ficar na igreja, quero fazer as coisas certas.
Sabe quando o Senhor ele diz aqui, eu estou entre os fiéis, aqueles que querem ser fiéis, eu vou abençoar. E eu estou obrigado quando você faz o que eu digo. Mas se você não fizer, você não tem promessa nenhuma. Então, irmãos, sejam sempre fiéis, ó, dê o sangue na canela, mas seja fiel ao Senhor, que você vai ver que você vai prosperar, tanto materialmente quanto espiritualmente. Você será feliz. E quando o Salvador chegar, você não vai ter nenhum medo, porque você estará pronto para se encontrar com ele, de olhar no olho dele, e ele vai dar um abraço em você e vai dizer: num pouco que tu fosse fiel, agora no muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor, né? Então, irmãos, sejam fiéis, dê o sangue na canela, seja fiel e guarde os mandamentos. Em todos os momentos nós seremos testados, e assim os provarei para ver se farão todas as coisas. Se você passar por essa prova, você vai ser muito mais abençoado, mas muito mais, tá certo? Pensa na vida de Jó. Jó, depois de ser provado todas as coisas, e ele foi fiel, o Senhor deu tudo muito mais, em dobro para ele, tá certo? Então seja fiel, e sempre converse com o Pai Celestial. Férgia, Boa noite. boa noite. Eu tenho uma experiência para contar sobre a oração e, e mais que específica e após o oração Seu áudio está cortando, Felipe. eu estava com meus filhos, já tem Férgia, infelizmente, a gente não está te ouvindo, a tua internet está um pouquinho fraca, está cortando tudo. Eu não sei nem se você está me ouvindo agora. A internet dela não está ajudando. Não te ouvimos, Férgia, infelizmente. Mas espero que você esteja ouvindo a gente. Seu áudio corta. Pessoal, eu queria ler um versículo com vocês. Você pode pensar assim, Gislaine, como é que o Senhor ele fala? Então, tenha em mente a escritura, Doutrina e Convênios 8, versículo 2 e 3, tá certo? Fábio, pode ler para nós? Posso sim, bispo. Qual? Esse tá aqui, né? Doutrina e Convênios 2, Só um minuto. 8, 2 e 3. Doutrina e Convênios. Deixa eu só abrir aqui. Doutrina e Convênios 8, 2 e 3. 8, 2 e 3. Sim, e eis que te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo, que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Ora, eis que este é o Espírito de revelação. Eis que este é o Espírito pelo qual Moisés conduziu os filhos de Israel através do Mar Vermelho em terra seca. Olha só, irmãos, o processo aqui, como os profetas se comunicam com o Senhor, certo? Às vezes a gente acha que o profeta está toda hora ali de frente com Cristo. Mas esse é o processo. Eis que eu falarei em tua mente, em teu coração. Tá certo? Como ele falava com Moisés. Então, preste atenção ao que virá à sua mente, aos seus pensamentos, aos seus sentimentos. Satanás ele não tem poder de colocar sentimentos ruins, bons sobre você. Tá certo? As escrituras nos deixam claro isso.
que os sentimentos bons vêm de Deus. Então, quando você estiver ali conversando com o Senhor e você está perguntando, você diz assim, Senhor, você não dá a situação para ele, mas você conta para ele, e você diz assim, Senhor, eu estou querendo tomar essa decisão, ó, tem essa e tem essa, mas eu quero fazer essa. Está certo? Então, se estiver certo, ele vai te dar pensamentos e sentimentos. Você não terá dúvida, você não terá confusão, você terá certeza, você terá paz. E isso não vem da sua cabeça, isso não vem de Satanás, isso vem de Deus. Mas muitas pessoas têm medo e não faz. E a gente aprendeu com o presidente Nelson há pouco, que ele diz assim: depois que você escrever tudo aquilo que o Senhor disse para você, siga com fé, com determinação, porque vai dar tudo certo. Tá bom? Então, essa é a maneira que o Senhor ele vai falar com você. Então, preste atenção como Deus fala com você. Tá certo? Cada um tem uma maneira individual de entender, mas ele é bem específico na escritura. Ele vai falar em sua mente e em seu coração. Na sua mente, ele vai lhe dar ideias. Sabe aquele plim? Mas rapaz, é isso. Negócio tão simples. E lembre-se, é por meio das coisas simples e pequenas que as grandes são realizadas. E por meio das coisas simples e pequenas, o Senhor ele confunde aqueles que acham que são sábios demais, sabe demais. Tá certo? E é por meio das coisas simples e pequenas que ele salva milhares. Tá bom? Então, se o Senhor está te dizendo fazer algo bem simples na sua família, talvez com seu cônjuge, com seus filhos, faça. Você vai ver que vai dar resultado. Siga o que o Senhor está dizendo para você e vai dar tudo certo, tá bom? Então, eu acho que esses pontos, e você está ali, a gente está sempre fazendo esse processo, vai tornar nossas orações mais significativas. Sabe uma outra coisa que nós não podemos esquecer? A gente não pode esquecer nunca de agradecer, tá certo? Quando a gente volta para agradecer, nós somos muito mais abençoados. O Salvador Jesus Cristo, ele curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. E aquele que voltou para agradecer, ele foi curado mais ainda, que foi com os pecados dele, que era o principal, entendeu? Então, sempre agradeça ao Senhor por tudo que ele tem te dado, tudo que ele tem te ajudado. E suas provações não são ruins. Tá certo? Suas provações, elas não são ruins. Elas são instrumentos nas mãos de Deus para lapidar você, para tornar você quem ele deseja que você se torne. Tá certo? Um diamante, ele não é feito, vamos dizer assim, ele é feito, vamos dizer assim, com muito esforço, certo? E precisa ter esforço, tá certo? E nesse processo você não está só. Lembra da escritura que eu compartilhei com vocês lá no início, de Isaías 41, 10 e 13. Não temas, eu te ajudo. Eu te fortaleço, tá certo? É o que a escritura diz. Então, irmãos, sempre agradeça ao Senhor por todas as coisas, tá certo? Então, eu vou dar aqui uma atividade de casa para vocês fazerem, tá certo? Dado aqui o tempo, já é 10h20, vocês vão procurar escrituras. Quando a gente concluir aqui, vocês vão procurar escrituras, tá certo? Que respondam essas duas perguntas. Como você pode ter o espírito ao orar? Tá certo? Não procure apenas uma escritura. Já achei uma escritura. Gislaine pediu para mim procurar uma escritura. Não. Procure várias. Tem várias dicas nas escrituras. Tá certo? E com que frequência devemos orar? Com que frequência devemos orar? Tá bom? Então fica aí o exercício, certo? Para vocês.
Eu vou compartilhar duas escrituras com vocês, tá certo? Responder essas duas perguntas aí, mas vocês vão procurar mais. Como eu posso ter o Espírito ao orar? Eu achei uma lá em Moroni 10, versículo 4. Porque ele diz assim, ó, que eu preciso ter um coração sincero, eu preciso ter real intenção e eu preciso de fé em Cristo, tá certo? Então ele vai se manifestar a mim, tá bom? Então, quando nós dizemos um coração sincero e real intenção, isso significa dizer que você, ao saber a vontade de Deus, ao ele se manifestar para você, tá certo? Você está de acordo com o Senhor e vai segui-lo de todo jeito, mesmo que aquela resposta que ele lhe deu não seja aquilo que você quer escutar. Entende o que eu estou dizendo? Às vezes, quando a gente vai orar ao Senhor e vai conversar com Ele, a gente só quer escutar e seguir aquilo que a gente quer ouvir, certo? E como eu falei na fala de Surama, eu acho, mais cedo, e a gente comentou que, às vezes, aquilo que a gente quer de imediato não é o melhor para a gente, mas a gente acha que é. Aí a gente fica insistindo com o Senhor, insistindo, insistindo, e o Senhor, de uma forma muito amorosa, ele diz: calma, calma, e às vezes a gente se desespera. Só que quando chega lá na frente, no tempo do Senhor, ele dá. Aí a gente chora, se ajoelha e diz: Senhor, muito obrigado por não ter me ouvido naquela hora. Muito obrigado por ter me abençoado agora, porque foi muito melhor. Então, pessoal, confia no Senhor, tá certo? Então, quando ele diz assim, ó, para você, como você pode ter o Espírito a orar? Então, ele diz: tenha um coração sincero com real intenção e fé em Cristo. Fé é você acreditar em algo que você não está vendo, mas você sente que é verdadeiro e vai, segue, tá certo? Então, ao você saber a vontade do Senhor, siga ela de todo jeito, tá certo? Mesmo que às vezes a resposta não seja aquilo, tá certo, que você gostaria de ouvir, tá bom? Então, olha, todo o exemplo a gente vê em Cristo. Cristo é um exemplo em tudo. Lá em Mateus 26:39, Cristo ele estava num momento assim muito difícil da vida dele. E ele orou ao Pai. E ele diz: Pai, por favor, meu Pai, passa de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. É muita dor. Mas ele diz: Filho, é preciso. Ele diz: então seja feita a tua vontade. Não como eu quero, Pai, mas como tu quer. É difícil a gente dizer isso, mas eu queria convidar você a confiar no Senhor. Ele sabe o antes, o agora e o depois. Então confia nele. Às vezes, coisas vão acontecer que você não vai querer passar, mas você está dizendo: ó, faz isso, porque é o melhor. Já pensou se Cristo não tivesse feito? Então, por mais que você não entenda, confia no Senhor do teu coração, né? E não estibe no teu próprio entendimento. E reconhece Ele, tá bom? Então, tenha um coração sincero e real intenção e tenha fé nele, porque você vai ter sucesso, tá bom? Cristo é o exemplo disso. Tem uma história aqui, uma experiência, né? Do Elder Christopherson, e eu quero compartilhar com vocês. Quem gostaria de ler? Posso ler? Posso? Pode? Anos atrás, quando servia como bispo e estava sobrecarregado com todos os problemas que os membros da ala pareciam ter, comecei a orar para encontrar soluções e maneiras de ajudar.
Tive algumas impressões em resposta às minhas súplicas pedindo ajuda. Depois parecia que o Espírito estava guiando minha oração para que o que eu estava orando fosse guiado pelo Espírito da mesma maneira que as respostas às minhas orações. E acho que esse é o tipo mais significativo de oração que podemos atingir quando o Espírito guia a oração, bem como as respostas do Pai Celestial. E acredito que vem quando estamos de fato querendo saber o que o Senhor quer e estamos empenhados em fazer qualquer que seja sua vontade. Eu posso falar uma coisa? Pode, Ju. Eu lembrei agora de há alguns anos atrás, quando eu estava orando a respeito de uma decisão, e o Senhor demorou um certo tempo para me dar. E, na verdade, eu orava por algo, mas não era aquilo que o Senhor queria. E, durante aquele tempo, Ele foi me dando respostas aos poucos e compreensão para que eu pudesse, no momento certo, tomar a decisão. Então, chegou um ponto crucial que eu ponderei tudo, meus pedidos, o que estava acontecendo, o que poderia acontecer, e eu disse ao Senhor: Senhor, minha decisão é essa. Por favor, me ajude a fazer, né, o que é certo nesse momento. E eu lembro que o Senhor me deu algumas impressões e escrituras, Ele me mostrou. Inclusive essa aí, não te estribes no teu próprio entendimento. E veio, eu senti muito forte. Foram poucas vezes que eu tive respostas assim, como se ouvisse uma voz. E a voz disse assim: faça agora, senão você não vai conseguir fazer. E eu fiz como o Senhor confirmou no meu coração, né? Não foi uma decisão fácil, mas eu entendi que era o certo a fazer. E depois que eu fiz, mais para frente, eu recebi 3 bênçãos que eu ansiava, e uma eu nem esperava, nem sabia. Mas eu pude sentir com aquelas bênçãos que vieram, que foram coisas específicas para abençoar a minha vida, e que foi o Senhor confirmando: você tomou a decisão certa. Uma dessas bênçãos foi um chamado na igreja, em que eu pude me envolver na época com tudo o que eu tinha que fazer naquele chamado e aliviar, né, a mente um pouco da situação que eu tinha decidido, que não era fácil. Eu ainda estava no processo de aceitar, mas eu fiz. O Senhor disse para mim: faça agora, senão você não vai conseguir fazer. Então, eu testifico, né? Muitas vezes o Senhor vai nos direcionar por um caminho que não é aquele que a gente pensa que é. Senhor, é por aqui que eu tenho que ir, né? Eu acho que é esse o caminho, é desse jeito. Mas Ele sabe de todas as coisas. Bom,
A gente tem que ser específico para ele. E a gente tem que perguntar, Senhor, eu tô querendo, eu tô nessa situação e eu quero fazer isso. Eu queria uma confirmação tua, certo? A gente toma a decisão, a gente não joga para o Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Não. A gente toma a decisão e a gente mostra para ele. E então a gente presta atenção. O que o senhor acha disso? Eu estou certo, eu estou errado? E daí você preste atenção, seus sentimentos, seus pensamentos. Se estiver errado, você vai ter um estupor de pensamento, você vai ter confusão, você vai ter medo. Mas se você estiver certo, ele vai te dar paz, tranquilidade. Os pensamentos vão vir bons. Você vai ter certeza, é isso mesmo. Então faça. Não tenha medo, só faz. Tá certo? Eu vou compartilhar uma citação aqui com vocês sobre isso aí. Tá certo? Então, percebam que você precisa buscar a vontade do Senhor, é o que o Adler Christoph está dizendo. Quando suas orações estão pautadas com aquilo que Deus quer e não o que você quer, é muito mais fácil, tá certo? É muito mais fácil. Então, vejo que se a gente estiver orando apenas para as coisas que nós queremos e não desejamos saber a vontade do Senhor, nossas orações elas não terão o mesmo sentimento ou o mesmo significado que ela poderia ter. Eu lembro da história de Nef, que Nef, o Senhor ele diz assim que a Nef, tudo que você pedir, eu sei que é a minha vontade, então vai ser feito. Nef, ele desenvolveu um coração de Deus. E é isso que a gente precisa também, sabe? É desenvolver um coração de Deus. E quando igual o Adaki Cristóvão falou, quando as nossas orações é pautada através do Espírito, buscando saber a vontade de Deus e pedir o que Ele quer, fica muito mais fácil. Agora eu queria dizer para vocês que tudo que você quer é o que Deus também quer. Ele quer que você tenha sucesso, Ele quer que você tenha alegria, Ele quer que você tenha felicidade. Ele quer que você ganhe bem, Ele quer que você estude, Ele quer que você case, Ele quer que você tenha filhos, Ele quer que você progrida. Deus, preste atenção no que eu vou dizer, Ele está mais interessado no seu sucesso e na sua felicidade do que você está mais interessado em você mesmo. Ele está muito mais interessado em você, no seu progresso, na sua alegria, na sua felicidade, do que você está interessado em você mesmo. Agora você precisa confiar mais nele, você precisa buscar mais ele. Para que as bênçãos que você quer e que ele quer aconteçam. Tá certo? Esse tempo agora é só um tempo momentâneo, pessoal. É tão rápido, mas o que a gente tem depois daqui é a eternidade. Então, confia no Senhor e pode ter certeza, ele vai te ajudar em tudo. A oração é um mecanismo que Cristo sempre usou para estar em conexão com o Pai Celestial. Às vezes, ele recebeu um não. Ele disse, Senhor, passa de minha escala. Ele disse, não, você precisa viver isso. Mas depois disse, então seja feito a vontade, eu vou fazer. Tá certo? Então, faça isso. Se você sabe a vontade do Senhor, faça. Faça, sem medo, porque você vai saber, hoje ou lá na frente, que foi a melhor coisa que você poderia ter feito, tá bom? Sobre uma outra escritura, com que frequência devemos orar, não esqueça o nosso exercício, tá bom? Estou dando aqui só uma escritura. É aquela que todo mundo conhece, certo? Mas ele diz, nunca devemos, todos os teus pensamentos sejam dirigidos ao Senhor, certo? E aconselhe com o Senhor em tudo que você for fazer. E ele vai te dirigir para o bem. Então, em todos os momentos, pessoal, ele vai te dirigir para o bem. Que teus pensamentos sejam voltados para o Senhor. E tu vai ver que tu vai ter sucesso. Tá certo? Então, depois eu vou compartilhar com o Marcos um discurso. Tá bom? Esse discurso é do Elder Bednar, e ele vai compartilhar com vocês lá no grupo de vocês, tá certo? Vocês peguem lá, façam suas anotações,
Preste atenção em tudo que ele vai dizer lá para vocês, tá bom? Então, podemos a gente também ter conversas curtas com o Pai Celestial, tá certo? Durante o dia, e isso é o de Cristóvão, ele bem falou. Ele disse assim, ó, não se esqueça de que devemos procurar oportunidades para termos longas orações. Quando podemos ter um momento tranquilo e quando não podemos, seremos interrompidos. Precisamos de um tempo onde possamos orar o tempo que desejarmos, ou precisarmos, onde o Pai Celestial possa nos ensinar e falar durante mais tempo e não apenas sempre respondendo a uma oração bem rápida, que é boa para alguns momentos, mas não pode ser o único tipo de oração que fazemos. Tá certo? Então, tem aquele momento que a gente está ali na correria e tudo mais, orações mais curtas, onde, né? Mas você precisa ter um momento entre você e Deus, tá certo? Aí você pode seguir aquela dica que a gente recebeu aqui. Escreve quais são suas preocupações, seus medos, seus anseios, suas dificuldades. Escreve também aquilo que você agradece, gostaria de agradecer. Escreve tudo. Depois, se ajoelhe no momento ali que você, em silêncio, ninguém está por perto, tá certo? E fala tudo para ele que você escreveu. Todo mundo precisa ir para o bosque igual a Joseph Smith. Todo mundo precisa ter essa experiência com o Senhor e é maravilhoso. Eu queria testificar isso para vocês. É maravilhoso conversar com o pastor. Eu adoro. E ele, de fato, ele ouve e ele fala. Então, faça o exercício de ouvir também. Tá certo? Não só falar, ouça. Ele vai falar com você, você vai ter uma oração bem mais significativa. Escreva tudo e siga. Tá certo? Então, para a gente concluir aqui, tá certo? Eu vou compartilhar essa questão. Gislane, e se eu não receber uma resposta? E aí? Como é que eu faço? Como é que vocês lidam com isso? Resiliência. Tem que ter Eu tô lá resiliência. orando, tá certo? Aí eu disse, Senhor, fala agora comigo, eu tô lá esperando, e o Senhor nada. Como é que vocês fazem? Vocês se desesperam? Não, como eu tô falando, tem que ter resiliência. Você tem que entender que é na hora do Senhor, entendeu? Não pode ser, algumas vezes, o Senhor ele vai demorar a responder, mas quando ele responder, vai ser na hora certa. Então, a gente não deve se desesperar. Quem nunca passou por isso, né? Tô ali agoniado. Senhor, caso ou não caso? É, não é? E agora, o que é que eu faço? E a gente passa por isso. E eu queria compartilhar com vocês, para ajudar também, tá bom? O Ed Scott, eu adoro o Ed Scott. Adorava ele. Ele compartilhou algo muito bom. Quem poderia ler? Talvez Alice? Pode ser, Alice? Pode ser. Vamos lá. O que você faz depois de se preparar cuidadosamente, orar com fervor, esperar durante um período de tempo razoável por uma resposta e ainda assim não a receber? Talvez deva expressar gratidão quando isso ocorre, porque é uma prova da confiança do Pai em você. Eu aprendi isso no instituto uma vez. Quando você vive dignamente, quando suas escolhas são consistentes com os ensinamentos do Salvador e uma ação se torna necessária, proceda com confiança. Conforme for a sua sensibilidade para receber a inspiração do Espírito, uma das duas coisas certamente ocorrerá, no momento certo. Virá o estupor de pensamento, indicando uma escolha inadequada, ou virá paz ou um ardor no coração, confirmando que a escolha foi correta. Se você estiver vivendo dignamente e agindo com confiança, Deus não deixará que você vá muito longe sem uma impressão de advertência se tiver tomado a decisão errada. Muitas orientações aqui, né? Então, olha só.
Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu sentir que a resposta não veio, Confiar. o que é que ele diz lá? O que Ser é que eu tenho que grato. fazer? Ser grato. Muito bom. Eu preciso ser grato. Agradeça. Agradeça ao Senhor, certo? Depois, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer depois? Proceder com confiança, né? Porque Exato. se eu estou vivendo dignamente, né? Então eu tenho que ter confiança de que a minha escolha vai ser certa. Muito bom. Olha só, eu não sei quem foi que falou, se foi. Não lembro quem foi que falou, mas tipo, o Senhor, ele não quer que a gente, em tudo ele mande, tá certo? Mas ele quer que a gente tome nossas decisões, tá certo? Que a gente faça. Eu compartilhei com vocês lá do Trinconvênios, né? 62, vou falar de novo. 62:9. Eis que eu estou sempre com os fiéis. O Senhor ele vai estar com você em todos os momentos, todos os lugares. Então, quando você não tiver aquela resposta, Senhor, é isso aqui que eu tenho que fazer? Ó, estou pensando em fazer isso. A resposta, você não sentir a resposta, seja grato e haja com confiança conforme os seus pensamentos. Se os pensamentos não lhe levam para fora das coisas do Senhor, ou seja, não lhe levam a quebrar mandamento, ou fazer qualquer coisa errada que você sabe ser errado, então faça. E outra dica que ele deu lá foi que se a sua decisão, se aquilo que você vai fazer é errado, ele diz assim, ó, Deus não deixará que você vá muito longe, sem uma impressão de advertência, tá certo? Se aquilo que você está fazendo é errado. Se for o certo, você vai ter sucesso, tá certo? Você vai ter sucesso. Então, essa é uma dica que ele dá aqui, tá bom? Você precisa confiar em você, tá certo? O Senhor, ele está lhe treinando, lhe capacitando para ser um Deus também, tá bom? Então, siga essas orientações, pessoal. Siga. Ó, às vezes a gente acha que isso acontece conosco, mas eu vou compartilhar com vocês que isso acontece com todo mundo. E isso é uma maneira do Senhor nos ajudar a progredir e crescer, tá bom? Carla? Carla levantou Microfone. a mão. Tá ouvindo agora? Agora Isso. sim, Carla. Não, é que eu, assim, ó, é muito importante, assim, né? Às vezes a gente se desespera quando não ouve imediatamente a resposta do Senhor, mas a gente tem que ficar em sintonia, né? Jejuando. Então, algo da minha vida eu queria muito. Aí eu estava ficando meio confusa, assim, comecei a orar para Deus, eu jejuei, e às vezes a resposta do Senhor é não, mas a gente começa a insistir, pensando, será? Né? E aí eu tive a resposta do Senhor e vi assim, como o Senhor é bondoso, né? Porque Ele nos livra de certas coisas para nós, Ele sabe o melhor para nós e na hora certa, né? Então, a gente sempre tem que fazer oração conforme a vontade dele e no momento dele, né? Não no nosso momento, né? Então, eu tenho testemunho, né, que se a gente estar em sintonia com o Senhor e o tempo, fazer todas as coisas, o Senhor ele vai nos responder. Porque a gente às vezes teima, né? Mas eu digo assim, como eu sou grata ao Senhor por Ele sempre, sempre estar do meu lado, mesmo nos momentos difíceis, e de eu saber por que que aquilo ali não deu certo. Então eu sou muito grata por poder ouvir Ele e sentir o Espírito, né? Para isso a gente tem que estar em sintonia, lendo as Escrituras, indo ao templo, fazendo todas as coisas, né? Porque às vezes a gente está muito assim com as coisas do dia e não vê a resposta dele, né? Então a gente isso tem que ficar muito atento, né, às respostas. A gente às vezes fica com ansiedade, mas é muito bom.
Muito bom, Carla. Obrigado, viu, Carla, por compartilhar aqui. Olha só, eu vou mostrar para vocês que às vezes a gente tem, até Carla falou aí sobre um pouquinho de ansiedade, a gente fica um pouco agoniado que a gente acha que isso só acontece conosco, né? Mas isso que a gente está comentando aqui acontece com todo mundo, tá certo? É um processo que o Senhor ele utiliza para a gente crescer e se desenvolver, tá bom? E nem tudo não é agradável aos olhos de Deus que tudo ele mande. A gente precisa também ter um momento que a gente, eita, isso aqui é o certo. Isso aqui é o certo, isso aqui me leva mais a Deus, isso aqui me ajuda a guardar os mandamentos dele, isso aqui está dentro do evangelho dele. Então, segue, tá certo? Você pode perguntar ao Senhor, Senhor, isso aqui mesmo é a decisão correta? Você vai se sentir bem, ele vai dizer assim. Se ele achar propício, ele vai dizer, ó, não é não, não faz. Então ele vai dar aquele estupor de pensamento, confusão, você vai ter medo, aquela coisa toda, certo? Mas vai ter um momento que ele vai ficar quieto, ele vai ficar em silêncio. Então siga, porque faça esse exercício. Rapaz, isso aqui tá certo? O Senhor confia em você. Confie. Confie em você, tá certo? Faça. Mas se tiver errado aquilo que você está fazendo, ele não vai deixar você ir muito longe sem que o Espírito lhe diga, na sua mente e seu coração, que aquilo que você está fazendo não é certo. Tá certo? E ele vai te conduzir para os melhores lugares. Tá bom? É a promessa dele. E eu, Senhor, estou obrigado quando fazes o que eu digo, mas quando não fazer, não tem promessa nenhuma. Certo? Então eu confio nele, eu confio nas promessas dele. E se ele diz, ele vai cumprir, tá bom? Eu, para concluir com vocês, quero só compartilhar então aqui uma experiência do Elder Christopherson, tá certo? E eu vou pedir para meu leitor ler, pode ser, Marcos? Pode sim. São, acho que dá três slides, tá bom? Eu estava na apresentação teatral realizada no Monte Cumora na época. Perdão. Eu estava na apresentação teatral realizada no Monte Cumora. Na época, eu morava em Nova York, Nova Jersey, e alguns jovens de Nova Jersey e Nova York estavam participando. Eu acreditava que tinham uma fé profunda no profeta Joseph Smith e no livro de Mormon, e sentia que eram verdadeiros e que a primeira visão havia acontecido como ele descreveu. Pensei, esta é a oportunidade perfeita. Irei até o bosque sagrado uma noite após a apresentação e receberei a confirmação final de que eu preciso lá. E foi o que eu fiz. Fui lá tarde da noite. Era uma bela noite de verão. Ninguém mais estava ali. O bosque estava perfeitamente reverente e tranquilo. Então orei. E não pedi nada específico. Apenas disse: posso ter uma confirmação de minha crença? Eu queria um testemunho de meus sentimentos sobre o profeta e o livro de Mormon. Nada aconteceu. Orei durante muito tempo. Tenho certeza que durante mais de uma hora. Nada aconteceu. Desculpa. Orei durante muito tempo. Tenho certeza que durante mais de uma hora. Nada. Fiquei muito desapontado. Eu disse: o que fiz de errado? Por que o Senhor não me respondeu? Não era o lugar perfeito? O momento perfeito? O que eu deveria ter feito que não fiz? Mais tarde, a resposta que eu estava procurando veio. Mas foi em casa, em um momento tranquilo, enquanto eu estava lendo o livro de Mormon. Aquele testemunho do Espírito Santo tomou conta de mim. E eu sabia que eu sabia. E quando pensei sobre a experiência, eu disse: por que ele não respondeu a minha oração lá no bosque? Por que respondeu mais tarde? Com essa experiência, aprendi duas lições importantes. Em primeiro lugar, você não precisa estar em um local especial para que o Senhor responda às suas orações. Você não precisa fazer uma peregrinação a Palmyra, Jerusalém ou algum outro local. Ele sabe onde você está, ele sabe o seu nome. Ele pode responder a você aqui e agora, a qualquer momento.
Em segundo lugar, você não dá ordens a Deus. Você não diz a ele o que fazer e quando fazer. As respostas vêm no tempo dele e de acordo com a vontade e sabedoria dele. Ele nos ama, ele sabe o que é melhor para nós e nosso dever é sermos receptivos. Nosso dever é sempre estarmos dispostos e prontos para receber. Ele sabe o que é melhor e quando nos responder e como nos responder. E, o mais importante, ainda temos que viver pela fé. Olha, essa é uma experiência de um apóstolo, tá bom? Então, não ache que isso acontece com você, tá certo? E naquele momento, o senhor não está com. Por que que ele não está falando comigo? Eu só queria uma resposta do livro de Mórmon. Queria sentir, isso não é justo, não, isso não é bom, não, certo? Então, talvez o que você está querendo é muito bom, mas não é o momento para a resposta. Mas no devido tempo, tá certo? A resposta virá depois, no momento que você nem esperar, mas ela virá, se ela veio do coração, tá certo? Então, pessoal, são várias dicas que eu compartilhei aqui com vocês, tá certo? Siga essas dicas. Espero que vocês tenham escrevido aí tudo que o Espírito disse para você. Não o que nós dissemos aqui, mas o que Deus falou para você. O que você estava precisando, tá certo? Elas vão abençoar a sua vida, elas vão abençoar você. Coloquem tudo em prática, tá certo? E eu vou concluir nosso tempo aqui com um hino. E eu queria que você prestasse bem atenção a esse hino, tá certo? Então, só deixa eu colocar ele aqui. Cadê aqui? Não há razão no pranto, não há por que temer. Meu coração resiste à solidão ceder, pois Cristo é minha herança, da terra é o Deus do passarinho cuidar, quanto mais dos filhos seus.
canções de alento dão lugar ao pesar. Procuro amar a Cristo, que guia os passos meus. Do passarinho cuida, quanto mais dos filhos seus. Do passarinho cuida, quanto mais dos filhos seus. Eu canto de alegria, eu canto em honra a Deus, se do passarinho cuidar, quanto mais dos filhos Pronto. Queria terminar com essa frase. Se do passarinho ele cuida, quanto mais ele não vai cuidar de você, dar atenção a você, amar você. Confia nele de todo o teu coração. E como diz Isaías, não temas, eu te ajudo. Ele vai lhe ajudar, lhe dando orientação através de suas orações. Que você possa ter ouvido todos os conselhos, as dicas nesse momento aqui, que você possa seguir. Ele ama você e vai cuidar de você. Confia nele, tá bom? E segue. Eu testifico a vocês que eu sei, Cristo vive. Essa é a igreja dele. O Pai Celestial, ele é real. Vamos ter a oportunidade de viver com ele, abraçar ele. E você vai poder dizer assim para ele: eu não disse que eu ia voltar? E ele vai dar um sorriso e vai dizer: que bom que você voltou. Guardem os mandamentos. Você será feliz. Você vai prosperar materialmente, espiritualmente. E quando Cristo chegar, você estará pronto para encontrar com ele. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã não existe. Só existe hoje, o agora. Tá bom? Amo o meu Salvador. Ah, como eu quero ver ele. Como eu quero abraçar ele. E agradecer pessoalmente por tudo que ele fez, por ele não ter desistido. Ele é meu exemplo. Ele é um exemplo em tudo. E ele cuida de nós. Ele tem cuidado de mim, da minha família. Ele tem, diante de tantas coisas que eles têm para fazer, administrar, quando eu me ajoelho, ele sempre me ouve. Sempre me ouve. E eu sei que ele sempre ouve você também. E possamos aprender a ouvir ele também. Tá certo? E eu compartilho essas coisas com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.